Nós vimos ontem, olhando mais objetivamente a pessoa do Espírito Santo, que ele realiza em nós aquilo que primeiro ele realizou em Jesus. Ele é o dom do Pai ao Filho, e esse dom alcança na humanidade de Jesus essa autoridade que dá a Jesus esse direito de nos batizar com o Espírito Santo, o mesmo Espírito que o envolveu na sua concepção e o envolveu na sua unção e o envolveu na sua glorificação. Então, aquilo que o Espírito fez em Jesus Cristo primeiro, ele vem e realiza também em nós. E vimos também que o Espírito Santo é o Espírito do relacionamento, é o Espírito da comunhão, é o Espírito da coinonia, é o Espírito que vem e nos abre para Deus, torna possível o nosso relacionamento com o Pai por meio de Jesus Cristo. Ele nos abre para esse relacionamento, mas também nos abre igualmente para o relacionamento horizontal, esse relacionamento que nutrimos uns com os outros, e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje à noite, olhando para esse nível mais horizontal dos nossos relacionamentos e como que o Espírito atua transformando as nossas relações, tornando-as mais verdadeiras, mais profundas, mais ricas, mais humanas e mais divinas, como é o propósito de Deus. Uma maneira de nós lermos as cartas de Paulo, e aqui eu penso na carta aos Romanos, na carta aos Efésios e Gálatas, as duas cartas aos Coríntios, uma preocupação que Paulo tinha em mente ao escrever essas cartas, claro, além da instrução importante que ele dava àquelas igrejas dentro de necessidades e características muito particulares, mas uma preocupação comum que Paulo tinha em mente era o que fazer quando se juntavam no mesmo lugar gentios e judeus convertidos, judeus vindo de uma grande e longa herança que tinha as bases, as raízes do cristianismo, e os gentios vindo das suas mais diferentes origens pagãs. De repente, essas pessoas chegavam no mesmo lugar para adorar a Deus, com essa bagagem, com essas histórias, com a formação completamente diferente. O que poderia ser feito para que essas pessoas, com histórias tão diferentes, não só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista da sua herança cultural e religiosa, o que fazer para que essas pessoas se vissem como povo de Deus? Essa era uma tarefa monumental, uma tarefa que inclusive hoje, tratando de pessoas numa mesma cultura, vivendo no mesmo lugar, tendo em grande parte o mesmo nível socioeconômico, etc., nós encontramos dificuldades enormes, encontramos barreiras, obstáculos imensos. Agora vocês imaginam no primeiro século, judeus, gentios, pessoas de várias nacionalidades, escravos, livres, pessoas bem posicionadas socialmente, outras eram escravos livres, soldados romanos, comerciantes gregos, e de repente essas pessoas se encontravam no mesmo lugar para adorar a Deus. O que fazer para que essas pessoas adquirissem uma nova identidade de ser corpo de Cristo, povo de Deus, e relacionarem-se entre si num relacionamento que é expressivo, ou que fosse expressivo daquilo que Deus havia feito em Jesus Cristo? Essa era uma tarefa muito grande.
envolvia questões culturais, econômicas, sociais, políticas, religiosas, em todos os seus aspectos, e Paulo precisava lidar com todos esses obstáculos. E eu gostaria, para a nossa meditação de hoje à noite, olhar para um texto da carta aos Efésios e, num certo sentido, sem grandes pretensões, olhar um pouco mais para essa carta, pensando nesse tema. Efésios capítulo 5, dos versos 15 a 21. Efésios capítulo 5, dos versos 15 a 21. Efésios 5, começando no verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então veja bem, todos nós ansiamos por relacionamento. Essa é uma necessidade básica, fundamental do ser humano. É aquilo que nós mais desejamos. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que nós mais receamos. É aquilo que mais nos alegra, mas também aquilo que mais nos decepciona. É aquilo que mais nos realiza, mas, ao mesmo tempo, é o que mais nos frustra. E nós vivemos o tempo todo buscando e fugindo. Queremos ser amados, mas temos medo. Nós temos medo das decepções, das desilusões. Queremos nos doar, mas temos receio de sermos mal compreendidos, abusados, rejeitados. De uma forma ou de outra, somos levados a construir e desenvolver os obstáculos, muralhas, as nossas reservas. Temos dificuldade de nos entregar, precisamos de algumas garantias, primeiro, para depois nos doar para alguém. Mas a vida de Cristo, ou a vida em Cristo, essa vida que nasce e que emerge da ressurreição, essa vida nasce do amor de Deus, do Deus que é amor. Paulo diz no verso 2 do capítulo 5, andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Andem, vivam, atuem, relacionem em amor, como Deus em Cristo nos amou, como Cristo se entregou, como Cristo se deu por nós. Fora disso, fora do amor e do relacionamento que emerge, que surge dessa realidade, nada é real, nada é verdadeiro, tudo se perde. Quando a vida gira em torno do poder, do status, do dinheiro, da profissão, das funções, dos cargos, seja lá o que for, tudo se torna irreal, porque essas coisas se perdem. Nós corremos constantemente o risco de ver tudo isso de uma hora para outra se perder. Então, Paulo aqui, ele traz uma afirmação que é fundamental. Primeiro, ele traz 3 não mas, Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios.
Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E vem esse grande imperativo: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Veja que a imagem que Paulo usa é que a embriaguez, ela causa dissolução, ou seja, ela dissolve. Essa embriaguez, claro, pode ser vista, entendida metaforicamente, com tudo aquilo que nós muitas vezes usamos, com todos os meios e os recursos que nós usamos para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, seja para o nosso ministério, mas que eles têm essa fragilidade, eles têm essa possibilidade de se dissolverem, de se perderem. A embriaguez causa isso. A dissolução é aquilo que se dissolve. Aquilo que o Espírito realiza permanece. Aquilo que o Espírito realiza é verdadeiro. E podemos ver isso claramente, como foi dito na primeira noite, em Atos capítulo 2, como resultado da pregação de Pedro, como resultado de Pentecostes e daquela primeira comunidade de cristãos que amanhece o dia com 120 pessoas e termina o dia com mais de 3.000 pessoas, e de repente essas pessoas estavam juntas, partilhavam seus bens, dividiam as suas refeições, se colocavam aos pés dos apóstolos, ouvindo os seus ensinamentos. Ninguém disse que eles tinham que fazer isso, não houve nenhum decreto, não houve nenhuma lei, ninguém disse: olha, a partir de agora nós vamos estar juntos e nós vamos pegar todos os nossos bens e vamos começar a repartir entre nós, ninguém vai considerar seu nada que possui. Não houve nada disso. Apenas alguma coisa mudou na mente, mudou no olhar, mudou na percepção, mudou na forma como eles concebiam suas relações, a vida deles. Alguns dos relatos dos historiadores sobre os cristãos no primeiro século são impressionantes, porque eles procuravam cuidar das viúvas dos soldados que muitas vezes os fustigavam. Eles ficavam impressionados como que essas pessoas cuidam das esposas e dos órfãos, das viúvas e dos órfãos, daqueles que um dia os açoitaram e foram cruéis com eles. Como que essas pessoas conseguem fazer isso? Eles faziam. Eles agiam desse jeito. Ninguém disse que era assim que tinha que ser. Alguma coisa aconteceu dentro deles. E é disso que Paulo vai falar aqui. E Paulo apresenta aqui 3 realidades que eu gostaria de olhar com vocês hoje à noite, que descrevem, eu chamaria que são realidades que descrevem relacionamentos cheios do Espírito Santo. O primeiro, no verso 19, Paulo diz: falando entre vós. Uma linguagem cheia do Espírito Santo. Depois, no verso 20, Paulo diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Essa conduta cheia de gratidão. E por fim, Paulo fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa mútua interdependência, essa mútua sujeição. Então vamos lá, vamos pensar nessas três evidências, nesses 3 sinais de pessoas, comunidades cheias do Espírito Santo. Primeiro, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Nós sabemos que são palavras que criam relacionamentos.
Se não me engano, foi esse escritor que faleceu ano passado, Rubem Alves, que escreveu numa das suas crônicas, se não me engano, citando Nietzsche, mas dizendo que quando um casal se aproxima no altar para o casamento, diz que o pastor nunca deveria perguntar: fulano, você deseja casar com a fulana, ser fiel a ela, até que a morte o separe? Fulano, é com fulano que você deseja casar e permanecer fiel até que a morte separe? Ele disse que a pergunta deveria ser assim: fulano, é com a fulana que você deseja passar o resto da sua vida conversando? E perguntar para a mulher: é com esse rapaz que você gostaria de passar o resto da vida conversando? Porque a conversa, a linguagem, ela cria ou ela destrói uma comunidade. Comunidades são criadas e são destruídas com palavras. Sempre foi assim. Quando nós vinculamos a ação do Espírito apenas a eventos sobrenaturais, poderosos, o que acontece, mas não é apenas isso, isso não acontece o tempo todo e ininterruptamente, nós perdemos essa perspectiva de que uma das coisas, uma das realizações do Espírito na vida do discípulo de Jesus Cristo é que ele transforma a nossa linguagem. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, não imagino que Paulo estivesse dizendo que devemos conversar entre nós cantando. Paulo está se referindo a uma linguagem que é carregada, marcada, centrada na glória de Deus, onde através de relacionamentos redimidos essa glória se manifesta. Então veja bem, quando nós encontramos alguém que é capaz de nos ouvir e que é capaz de nos compreender, nós estamos diante de uma experiência profundamente libertadora. Eu tenho encontrado e conversado tanto com homens como com mulheres que depois de uma experiência desastrosa com um casamento, alguma coisa assim, e mais na frente, sei lá, tentando reconstruir a vida, essas pessoas aproximam de você e dizem mais ou menos assim: até que enfim encontrei alguém que me compreende. É como se essa pessoa dissesse: encontrei alguém capaz de me amar, de me ouvir, de me entender, de me compreender. É por essa razão que grande parte do capítulo 4, Paulo vai se dedicar a essa nova linguagem, muitas vezes usando a sua forma negativa para nos ajudar a entender o relacionamento da nova criação, que é todo o tema da carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, quando no capítulo 2, verso 1, ele afirma esse texto bem conhecido de todos nós: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está aqui remontando a história do Velho Testamento. Quando os nossos primeiros pais pecaram, Deus disse a eles que poderiam comer de todo o fruto, de tudo que existia no jardim, mas que daquela árvore, lá no centro do jardim, eles não poderiam comer, e se comessem, o que aconteceria com eles? Certamente morreriam. Eles comeram. E como que eles morreram? Exílio. Essa é uma palavra que predomina o Velho Testamento. Exílio, esse banimento. Paulo volta a essa mesma expressão: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Como? Quando vocês andavam segundo o curso deste mundo.
quando vocês pensavam como as pessoas desse mundo pensam. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: vocês estavam mortos quando vocês pensavam do jeito que todos os anapolinos pensam, quando vocês agiam do jeito que todos os anapolinos agem, quando vocês se relacionavam do jeito que todos os brasileiros se relacionam. Quando vocês passaram a viver igual todo mundo vive, vocês tornaram-se mortos. Porque essa condição foi a condição que Israel passou a viver no momento em que decidiu andar por conta própria, querendo ter o seu próprio rei, querendo definir a sua própria agenda, a sua própria vida. E Paulo, então, vai descrever esse relacionamento, essa vida que surge do encontro com Cristo, que é a nova criação, a nova humanidade, o novo mundo de Deus. Então, Paulo vai nos ajudar a entender que, entre outras coisas, essa nova criação realiza em nós uma nova linguagem capaz de produzir relacionamentos redimidos e transformados. Isso é importante tanto para a família, como para a igreja, como nas nossas relações no trabalho. Veja algumas citações de Paulo, aqui no capítulo 4. Veja no verso 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja, o que Paulo está dizendo aqui: seguindo a verdade, nós vamos crescer, e nós vamos caminhar. Deixe a mentira, fale a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja, para Paulo aqui falar a verdade, ou seguir a verdade em amor, é obra do Espírito. Por quê? Não se trata aqui de dizer o que eu penso, ou dizer o que eu sinto. Não é disso que Paulo está falando. Podemos até fazer isso em algum lugar, em algum momento, mas não é isso que Paulo define como uma linguagem transformada pelo Espírito. Seguir a verdade em amor, ou falar a verdade em amor, isso significa que é necessário porque somos membros uns dos outros. Portanto, o outro me importa. Eu não estou falando o que eu penso, eu estou falando aquilo que é necessário para que o outro cresça, para que o outro possa amadurecer, para que o outro possa dar passos mais consistentes em direção a Cristo. Eu não estou preocupado com o que eu acho, ou o que eu sinto, ou o que eu penso. Diz respeito ao outro, não a mim. A verdade em amor é a verdade dita em amor àquela pessoa, é a verdade dita em amor a Deus, é a verdade dita em amor pela verdade divina, pela palavra de Deus. A verdade em amor é aquilo que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a amadurecer. Não é uma disputa de ideias, não é uma disputa de opiniões, diz respeito à forma como nós construímos relacionamentos. Uma esposa, um marido que diz a verdade em amor é aquela esposa ou aquele marido que procura olhar para o seu cônjuge, amá-lo, interessar-se por ele e dizer, conversar, ter uma linguagem apropriada para que aquela pessoa possa dar passos significativos na sua formação, no seu crescimento em direção a Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Gente, e nós não fazemos isso se não for pelo Espírito Santo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo segue, quase todos os versículos dizem respeito à linguagem. Verso 29.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É uma linguagem redimida que comunica graça, comunica esperança, comunica bondade divina. Não saia da vossa boca uma palavra que promove dissolução, contenda, conflito. É por isso que ele recomenda, no verso 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Antes, sejam pacientes, bondosos, perdoem uns aos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra indecorosa, maliciosa, indecente, palavra torpe, veja, palavra que entorpece. Palavras que nos levam a perder o vigor, palavras que nos levam a perder os estímulos que limitam a nossa liberdade. Digam apenas aquilo que promove, produz a edificação conforme a necessidade. É preciso estar atento à necessidade das pessoas à nossa volta. Maridos precisam estar atentos, ter a sensibilidade para perceber aquilo que é necessário ao seu cônjuge, aos seus filhos. É preciso perceber a necessidade de pessoas com quem nós convivemos na nossa igreja. Entender, compreender. As experiências mais profundas e libertadoras que eu vivi na minha vida foi com pessoas que tiveram capacidade para me ouvir, me compreender e atuar na minha vida, produzindo aquilo que era necessário para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo faz isso. Como eu disse, não se trata de desabafos, mas da palavra que leva em conta o outro, que leva em conta a comunidade, que leva em conta a graça de Jesus Cristo. Então, Paulo segue, verso 3 do capítulo 5, mas a impudicícia e toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí ele vai. Veja quanta referência, quanta preocupação Paulo tem com a linguagem. Com a linguagem. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Uma das evidências da presença e do poder do Espírito Santo é a transformação da nossa linguagem. Segundo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dessa afirmação de Paulo, principalmente quando ele fala sempre e tudo. É possível ser sempre grato por tudo? Eu acho que não.
Você acha que é possível ser sempre grato por tudo? Eu estava brincando. É possível. Claro, não se trata, obviamente, de sermos ingênuos e tentar ficar extraindo alguma possibilidade de algo bom diante de uma tragédia. Não se trata disso. Que, aliás, tentamos fazer isso com muita frequência, querer extrair alguma coisa boa de uma situação trágica. Não faça isso. Não é disso que Paulo está falando. Não, alguma coisa boa Deus está fazendo. Nós temos que entender alguma coisa que Deus está querendo nos falar ou fazer conosco através dessa tragédia. Não. Para muitos de nós, ser grato não é necessariamente uma conduta tão óbvia. Nós não somos pessoas gratas. Talvez essa seja uma primeira constatação. Nós hoje somos pessoas que talvez, diante de uma cultura onde somos frequentemente instruídos em reconhecer os nossos direitos e cada vez menos os nossos deveres, onde nós damos por certo que as coisas são nossas, nos foram dadas. Então, eu imagino que ninguém aqui uma vez entrou no Google e acessou o dicionário do Aurélio para descobrir o significado de alguma palavra, alguma expressão, e agradeceu ali a Deus pela vida de Aurélio, que levou décadas e décadas de trabalho exaustivo para elaborar um dos melhores dicionários da língua portuguesa que nós temos. Nós não fazemos isso, aquilo é nosso. Eu comprei o computador, paguei por ele, paguei pelos programas, eu tenho direito a isso. Ninguém para ser grato diante da 9ª Sinfonia de Beethoven. Essa eu paro, eu sempre paro, eu sempre me emociono com ela. Mas é raro você encontrar uma pessoa grata diante dessas coisas que hoje estão tão facilmente diante de nós, com um clique, com um aperto de dedo no computador, eu tenho as obras completas de Agostinho. E posso ler o trabalho que esse homem levou a vida inteira, claro, a partir dos seus 30 anos, para escrever as obras mais ricas do pensamento cristão de toda a história. Então nós não temos isso. Nós não temos esse senso de gratidão como esse escritor russo Solzhenitsyn teve quando ele foi inexplicavelmente curado de um câncer em 1954. Ele foi mandado para casa para morrer em casa e não morreu. E a partir daí ele desenvolveu um senso de gratidão e ele disse assim: isso foi um milagre divino, não tem outra explicação. A partir de agora, toda a vida que me for dada não será mais minha, será construída em torno do propósito de Deus. Mas Paulo vai além disso. Eu diria que para Paulo é possível sim ser grato sempre por tudo, quando nós temos diante de nós um grande quadro e não uma imagem limitada, restrita da vida. Eu vou explicar. Paulo começa essa carta com uma gratidão. Paulo estava preso, é bom lembrar disso. Mas ele começa essa carta dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça,
que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, e vai. Paulo, ele tem esse grande quadro. E nesse grande quadro, Paulo reconhece que tudo, absolutamente tudo, nos foi dado. Não será dado, já foi dado. Essa é uma grande verdade teológica importante. Os verbos que Paulo usa estão todos no passado. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nos predestinou, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos revelou toda a sua vontade. Ou seja, Deus não irá revelar a sua vontade, não. Nós temos uma tendência de olhar as bênçãos de Deus prospectivamente, as coisas que ainda irão acontecer. Paulo fazia diferente. Deus já fez em Cristo Jesus tudo. Ali na cruz do Calvário, na morte e na ressurreição de Jesus, Deus realizou todo o seu plano, todo o seu propósito. Está consumado. Tudo foi feito. Quando Paulo tem esse quadro, esse grande quadro diante dele, fica razoavelmente, ou bem mais fácil, você se situar dentro desse grande quadro e poder ser grato por tudo. Poder reconhecer que a sua vida faz parte desse grande projeto divino. Ou seja, esse que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para a adoção de filhos, esse que temos a redenção, a remissão dos pecados, esse que derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e toda a prudência, em toda a sabedoria e prudência a remissão, o perdão, a reconciliação, a redenção, esse mesmo Jesus que desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, que fez convergir em Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse Jesus, que é o centro de todas as coisas, e que nele tudo existe, e tudo foi criado, e sem ele nada do que existe poderia existir. Esse Jesus Cristo dá para Paulo uma percepção, uma cosmovisão da vida, onde tudo, absolutamente tudo, já foi feito. Nada está por fazer. O que virá e o que está em curso já foi realizado. O reino já está presente. Será um dia consumado, mas ele já está presente. Essa realidade que Paulo tem diante de si é que faz com que Paulo seja grato sempre por tudo. O livro do Apocalipse é um desses livros fascinantes. O ano passado, em acho que 15 domingos, eu expus esse livro, e cada vez que eu li eu ficava mais e mais fascinado com a beleza desse livro. E o que acontece em Apocalipse é exatamente a mesma coisa. Num domingo, João encontrava-se ali na ilha de Patmos, sob o domínio de Domiciano, um dos imperadores cruéis do Império Romano, ano 98, mais ou menos. No ano 94, Domiciano havia executado mais de 40 mil cristãos, entre eles
eu estou em dúvida agora se 40 ou 4 mil, depois eu checo. Mas entre eles o jovem Timóteo, e Paulo encontrava-se ali preso em Pátimos. Provavelmente Paulo não foi executado porque ele já era idoso, um pastor muito amoroso, muito querido, provavelmente um dos últimos apóstolos ainda vivos, e sabiam que se executassem João, aquilo ali ia provocar uma comoção e uma possível convulsão entre os cristãos muito grande. Então preferiram mantê-lo vivo, exilado. Eu imagino João sozinho ali na ilha de Pátimos, e no domingo ele vai fazer aquilo que todos os cristãos fazem todos os domingos. E enquanto ele adorava, enquanto ele orava, Jesus então se revela a ele. Esse é o sentido do Apocalipse. É como se uma cortina abrisse, como se um presente fosse desembrulhado. Essa cortina se abre, um cenário novo surge diante dele. O livro é João percebendo a finalidade. Apocalipse não é um livro futurista, é presente, diz respeito àquilo que estava acontecendo, não àquilo que iria acontecer. Aliás, Apocalipse fala muito mais do passado do que de futuro. Mas quando João olha para aquilo, ele percebe que quem reina e quem governa não é Domiciano, é o Cordeiro que esteve morto, mas que agora está vivo. Esse Cordeiro é que tem as chaves da vida e da morte, e ele reina e reinará pelos séculos dos séculos. Quando o cenário se abre e quando a percepção de João muda, as coisas se encaixam, e aí sim é possível sim ser grato sempre por tudo. É possível. Eu dizia na minha igreja que o livro do Apocalipse tem 2 propósitos pastorais bem práticos. Interpretar, ver e interpretar a realidade visível do presente, essa realidade marcada por violência, corrupção, injustiça, fome, morte, etc., à luz da realidade não visível do futuro. Jesus vem, ele voltará, e ele vai trazer consigo o seu reino de justiça e de paz. A nova Jerusalém descerá, e isso vai ser extraordinariamente fantástico. Mas existe um outro propósito, talvez muito mais importante para nós agora do que esse, se é que eu poderia dizer assim. É ver e interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do presente. Interpretar a realidade que nós vivemos hoje, mentira, corrupção, violência, maldade, etc., etc., à luz da realidade não visível do presente. Exatamente hoje, aqui, agora, em toda a criação, Jesus reina, ele governa. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto e vive. Não é Dilma, não é Obama, é Cristo que reina e reinará pelos séculos dos séculos. Quando nós temos esse quadro pintado, quando eu entendo que eu fui abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, quando eu reconheço e sei que Deus já me revelou todo o mistério da sua vontade, a vontade de Deus não é algo que está por ser descoberto, já foi desempacotado. Jesus abriu isso na cruz e mostrou
o que ele veio realizar. Quando esse cenário fica claro diante de nós, nós então redimensionamos todas as outras coisas. Paulo está preso, mas ele se vê como um homem livre em Cristo. As suas algemas estão ali para ele proclamar Cristo naquela circunstância. Dentro desse quadro, toda a nossa percepção da vida, família, trabalho, relacionamentos mudam de perspectiva. As coisas são colocadas no seu devido lugar. Efésios é um livro fascinante por isso. Em terceiro lugar, Paulo diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Palavras como submissão, sujeição, elas soam hoje palavras difíceis, complicadas, descontextualizadas, fora de sintonia com os tempos modernos, tão marcado pela autonomia, pela independência. Discute-se hoje o direito à privacidade dos filhos, à não interferência dos pais. Fala-se muito em relacionamentos abertos, sem compromissos, sem vínculos. Cada um faz o que quer, com quem quer, quando quiser. Ninguém tem o direito de se meter na vida de ninguém, cada um é dono do seu próprio nariz. Mas o que Paulo propõe, o que o Espírito Santo realiza, é transformador e libertador. Para entender essa proposta de Paulo, ou essa ação do Espírito Santo, nós temos que reconhecer que essa mútua sujeição só acontece no temor de Cristo. O temor é o princípio que nos ajuda a reconhecer e responder à santidade de Deus. Temor é a sentença básica do Velho Testamento. É uma atitude, é uma postura para com Deus e também uma postura que envolve os nossos relacionamentos. O temor é essa atitude que me ajuda a perceber que Deus não pode ser domesticado. Ele é o grande, Ele é santo, Ele é o todo-poderoso. Mas também nos ajuda a cultivar o respeito e o mistério do outro. O temor me ajuda a olhar para as pessoas com reverência, com cuidado. Tem um versículo do Salmo 25, se não me falha a memória, acho que 25, 16, uma coisa assim, onde o salmista diz assim, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou, numa outra versão, diz, aos quais Ele dará a conhecer os seus segredos. Eu acho isso belíssimo. Veja, a intimidade de Deus é oferecida para aqueles que o reverenciam, para aqueles que o reconhecem como Deus, o totalmente outro, distinto de nós, e tem uma atitude adequada para Ele. Isso é facilmente ilustrado nos nossos relacionamentos. Eu não entrego e não entregaria jamais a minha intimidade para alguém que banaliza quem eu sou, brinca com a minha pessoa, tenta me rotular, tenta me denegrir, tenta criar rótulos, conceitos sobre a minha pessoa. Para essas pessoas que banalizam quem eu sou, elas nunca participarão da minha intimidade.
Quem participa da minha intimidade? As pessoas que me respeitam e que têm reverência para com o mistério que eu carrego comigo mesmo, com aquilo que eu sou. Nenhuma esposa entrega a sua intimidade se o seu marido não a reverencia, não respeita. E vice-versa. Por isso o temor é o princípio básico para a sujeição. Nós nos submetemos, nós nos entregamos, nós nos sujeitamos uns aos outros em Cristo e no temor de Cristo. Quando nós tememos, nós não estamos lidando apenas com um chefe intransigente, um homem frio, insensível, ou um corpo sedutor. O feto não é simplesmente uma massa sem valor, uma criança não é um estorvo para a vida dos adultos, porque sem temor, tudo é reduzido a um mero objeto, a uma ideia, a uma opinião. O temor é o princípio que nos ajuda a responder a esse convite, a esse chamado à sujeição. É um complemento indispensável. É o temor de Cristo. Como é que nós superamos diferenças culturais e pessoais? Como é que nós podemos seguir crescendo em direção a um relacionamento maduro? O que Paulo sugere, propõe, não é um ajuste social, psicológico, ele propõe uma nova forma de nós nos relacionarmos em Cristo, como a Cristo, por 11 vezes, dos versos 22 do capítulo 5 até o verso 9 do capítulo 6, Paulo vai falar como a Cristo, em Cristo, como ao Senhor, no Senhor. Todo relacionamento na família, trabalho e igreja é definido, precisa ser redefinido em relação a Cristo. Não é a cultura que determina os nossos relacionamentos, mas Cristo. A medida não é a medida da nossa cultura, mas é a medida de Cristo. A sujeição é uma linguagem de amor quando nós aprendemos a considerar o outro superior a nós mesmos, mais importantes do que nós mesmos. Não significa abrir mão de ideias, de opiniões, de percepções diferentes. Significa reconhecer em Cristo o valor que aquela outra pessoa tem para Deus e como que esse valor reflete na maneira como eu interajo com essa pessoa. É por isso que Paulo muda a cultura. Uma vez que Cristo envolve Paulo e leva Paulo para dentro dessa nova realidade do reino de Deus, que é o que Paulo convida os discípulos de Jesus de Éfeso, para que eles entrem, para que eles participem desse novo mundo, dessa nova realidade. É o apelo que ele faz no capítulo 4, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação para dentro da qual todos vocês foram chamados. Então Paulo vê aquela realidade profissional, de trabalho, família, relacionamento. Paulo percebe que aquilo precisa ser mudado. Às vezes nós lemos esse texto, os versos 22 do capítulo 5 ao 9 do capítulo 6, de forma segmentada. Pensamos, às vezes, que Paulo está falando nos versos 22 até o 33 para o relacionamento marido e esposa, nos versos 1 a 4 do capítulo 6 o relacionamento dos pais com os filhos, e nos versos 5 a 9 para o relacionamento dos senhores e os seus escravos. Mas eu queria propor para vocês uma leitura um pouquinho diferente, que vai ajudar a gente a entender o texto melhor, eu acho, pelo menos me ajudou. Veja bem, no Império Romano do primeiro século, e eu vou terminar já, porque imagino que vocês estão cansados, já tem quase uma hora, mas no Império Romano do primeiro século, onde Éfeso, que era uma cidade grega, mas estava sob o domínio romano, na legislação romana do primeiro século, não havia uma única cláusula, não havia um único artigo que protegesse a mulher, os filhos e os escravos.
O que havia na estrutura social romana era a figura de um patrono, era a figura daquele senhor que possuía, que era o dono, que tinha os seus bens, e em torno dele, ele tinha sob o seu domínio os animais falantes, que eram a esposa, as suas amantes, escravos, servos, etc., etc., que chamavam dos animais falantes, os animais não falantes, que eram o seu gado, seus cavalos, etc., e os seus objetos, os seus bens inanimados, a sua mobília, suas fazendas, suas terras, etc. Ele era dono disso, ele era o patros, ou o patrono de tudo aquilo. E ele podia dispor disso, como bem lhe entendesse. E se uma esposa se ofendesse com alguma coisa, ele poderia simplesmente mandá-la embora. E a única alternativa dela era tornar-se uma prostituta. Da mesma forma, os filhos. Ele não se envolvia com a formação dos filhos. Na primeira instância, na primeira infância, a mãe fazia isso. Quando entrava na adolescência, era entregue para os tutores, geralmente filósofos, que estavam sob a sua tutela. E quando entravam na juventude, entregava para os gladiadores para serem treinados para as guerras, para as batalhas e vir a ser um general, alguma coisa assim. Bem, quando nós lemos o texto como um todo, me dá a impressão que Paulo não está falando para o homem e a mulher, depois para os pais e os filhos, e depois para os senhores e os empregados, ou os escravos. Ele está falando para o homem. Na relação desse homem com a mulher, com os filhos e com os seus escravos. Mas Paulo, ao meu ver, está se dirigindo ao homem. Não a priori à mulher, filhos e escravos, mas ao homem. Por quê? Porque era o eixo que precisava ser mudado na cultura. As mulheres não tinham outra opção a não ser se sujeitarem pela força de uma estrutura dominadora opressiva. Os filhos da mesma forma, os escravos da mesma forma. O grande diferencial na mente cristã transformada do reino de Deus que Paulo tem, foi chegar para esse homem que via para sua mulher um objeto e dizer para esse homem: ame a sua esposa, sacrifique-se por ela, doe-se a ela, santifique-a, sofra por amor dela. Dizer para esse homem isso era revolucionário. Gente, isso era completamente contracultural. Dizer para esse mesmo homem que não tinha a menor preocupação com a criação do seu filho, e dizer para esse homem: crie o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor. E esse pais, do verso 4, Paulo não usa no termo genérico pai e mãe, a palavra que é pater, é o pai masculino. E você, pai, crie o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor, porque ele não fazia isso. E mais, ele chama esse mesmo homem que precisa mudar sua atitude para com a sua esposa, mudar a sua atitude para com os seus filhos, e diz para esse mesmo homem no verso 9: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, para com seus escravos, deixando as ameaças de lado, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. De repente, esse dono dos escravos precisa agora olhar para esses escravos como irmãos e reconhecer que agora, em Cristo Jesus, mudou tudo. Em Cristo Jesus muda a maneira como esse homem olha para sua esposa. Em Cristo muda a maneira como esse homem olha para os seus filhos. Em Cristo muda a maneira como esse homem olha para os seus escravos. E veja a revolução
nos relacionamentos numa sociedade onde isso vinha sendo mantido por séculos e séculos e séculos. E de repente Paulo entra e, de uma maneira simples, porém firme e poderosa, o Espírito Santo vai mudando as estruturas da família, as estruturas sociais, as relações entre o patrão e os seus empregados, as relações entre o pai e os seus filhos. Como é que nós nos sujeitamos uns aos outros? Amando. Como é que os filhos honram seus pais? Sujeitando a eles. Como é que os maridos vão honrar as suas esposas, sacrificando-se por elas? Como é que as esposas vão honrar os seus maridos, sujeitando-se a eles? Como é que os maridos vão honrar a Cristo através do casamento, sujeitando-se às suas esposas? Como é que os empregados vão honrar a Cristo no seu emprego, no seu trabalho, sujeitando-se aos seus senhores? E como os senhores irão honrar a Cristo na relação com seus empregados e escravos, sujeitando-se a eles? Tudo isso no temor de Jesus Cristo. Gente, só o Espírito Santo poderia fazer uma coisa assim. Não tinha cultura capaz de fazer isso. Não tinha legislação capaz de mudar isso. Só o Espírito Santo. E veja o que estava acontecendo ali. Tudo está conectado. Deus é uma comunhão. A vida é concebida dentro de relacionamentos. Nós nascemos a partir do relacionamento dos nossos pais, de um homem e de uma mulher. Passamos 9 meses num útero, abrigados dentro de um ambiente seguro, com toda a nutrição necessária. Nascemos, crescemos nessa dependência do outro. E na medida em que vamos adquirindo habilidades para nos alimentar e nos locomover, nós percebemos que nós vivemos absolutamente conectados. Por isso que Paulo chama para andarmos ou viver no Espírito Santo, ser cheio do Espírito. Isso não é um imperativo abstrato. Às vezes nós temos uma percepção confusa. A grande maioria dos crentes talvez não consegue dizer que está andando no Espírito ou vivendo no Espírito. Nos achamos às vezes confusos para fazer isso. Mas para Paulo, viver e andar no Espírito é viver e andar nessa mútua dependência. É reconhecer que precisamos confiar na graça de Deus, não em nós mesmos. Para Paulo, andar na carne não é andar nas orgias e na promiscuidade, não é apenas isso, não. Isso é uma ponta da coisa. Para Paulo, andar na carne é andar de forma autoconfiante. Quando Paulo fala em confiar na carne, era quando ele tinha essa tendência a confiar em si mesmo, na sua formação judaica, na sua boa formação teológica, no seu bom pedigree, era uma pessoa inteligente, brilhante, etc. Então ele tinha essa tendência de confiar em si mesmo. A partir do momento em que ele não confia mais em si mesmo, onde ele não confia mais na sua boa formação, nos seus mestrados e doutorados, na educação boa que ele teve com seus pais e no fato de ter estudado junto com os melhores mestres e de ser uma pessoa que dominava a Torá e dominava toda a lei, todos os mandamentos, um homem que procurava viver com integridade. Quando ele percebeu que não era isso não ia adiantar, e ele então se rende, se sujeita a Cristo, aí tudo começa a mudar. É por isso que no final da carta aos Gálatas ele diz que
nós ou semeamos para o Espírito ou para a carne. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Nós semeamos. Todas as vezes que um marido se sujeita à sua esposa, ele está semeando para o Espírito. Toda vez que uma esposa se sujeita ao seu marido, está semeando no Espírito. Toda vez que um pai, uma mãe se dedica amorosamente, firme no cuidado, na educação, na instrução, na admoestação dos seus filhos, está manifestando a presença e a vida do Espírito. Todas as vezes que nós encorajamos os nossos irmãos, todas as vezes que alguém dá um passo a mais na vida da fé, todas as vezes que alguém amadurece um pouco que seja, nós estamos semeando para o Espírito. Todas as vezes que nós ouvimos as histórias, as narrativas pessoais, todas as vezes que pacientemente nós procuramos escutar os nossos irmãos e as suas histórias, interagir com eles e ajudá-los a crescer em Cristo, mesmo que às vezes a palavra possa ser um pouco dura ou outras vezes mais branda, não importa, mas todas as vezes que a minha preocupação é amar aquela pessoa e ajudá-la a crescer, nós estamos vivendo no Espírito e construindo e moldando a comunidade do Espírito. É para isso que nós fomos chamados. Só o Espírito, só homens e mulheres que continuamente vão sendo dia após dia cheios do Espírito, é que desenvolvem uma linguagem, um jeito de falar. Não só verbalmente, mas com os outros sentidos. Uma linguagem que transmite graça, uma linguagem que edifica, uma linguagem que corrige, uma linguagem que afirma a verdade em amor. E aí crescemos. Somente o Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito, é que são gratos, conseguem interpretar as diferentes situações da vida dentro de um grande quadro. Um quadro onde eu sei e creio que Deus, em Cristo Jesus, já me deu tudo o que eu precisava. Quando eu creio nisso, quando eu reconheço isso, eu faço como Paulo fez em Romanos 8. Aquelas 4 afirmações que Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está dizendo não é que se Deus é por mim, nada vai acontecer comigo. Não, ele está dizendo, sendo Deus por mim, o que essas coisas de ruins podem fazer contra mim? É claro que eu vivo num mundo onde tem bactéria, tem vírus, motorista bêbado, político corrupto, etc. Eu sofro tudo isso como todo mundo sofre. Paulo não está dizendo que não vai acontecer nada comigo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus estando comigo, o que essas coisas podem fazer contra mim? Que poder elas têm? Paulo segue dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está dizendo assim: olha, se Deus deu para nós o seu filho, que é o seu bem mais precioso, haveria alguma coisa que Deus te negaria? Por que então, quando você ora, você tem essa sensação de que Deus não responde suas orações? Isso é paganismo. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. Se Deus me deu o seu filho, que é o seu bem maior, o que Deus me negaria? A promoção no trabalho? Uma saúde melhor? Não. Se Deus me deu o seu bem maior, Deus nunca nos negará nada que nos seja necessário, a vida e a fé. Um dia nós vamos estar diante dele e vamos descobrir que nunca nos faltou nada. Ele sempre nos deu tudo. Não importa as circunstâncias que vivemos. Paulo entendia assim. Paulo viveu uma vida dificílima.
Dificílimo. Passou boa parte da sua vida em cadeia. Paulo diz: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, Ele que nos justificou. O tempo todo tem pessoas nos acusando e condenando. Nós mesmos fazemos isso. Mas Paulo diz: o último, aquele que tem a última palavra, que vai bater o martelo final do meu julgamento, já morreu por mim, me justificou. O que as pessoas podem, que acusação elas podem levantar contra mim? E por fim ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, morte, nudez, perigo, espada? Assim, quem pode me separar do amor de Cristo? Olha, todas essas coisas que Paulo menciona, perseguição, perigo, fome, morte, nudez, espada, etc., tem um potencial enorme para fazer as pessoas sentirem que Deus não as ama. Muita gente já abandonou a fé por achar que Deus não as ama, por terem passado coisas muito menores do que essas. Mas Paulo falou: não, o amor de Deus não é medido pelas dificuldades que eu passo. Nada disso pode me separar do amor dele. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando nós entendemos essas coisas como Paulo entendeu, nós entendemos o que significa viver a plenitude do Espírito. O Espírito não é esse visitante ocasional que num retiro, num culto, em algum momento nos dá uma experiência assim arrebatadora. Pode acontecer, mas não. Ele é Deus em nós, conosco. É Ele que torna a nossa relação com Deus possível e a nossa relação entre nós real. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver a riqueza do Evangelho de Jesus.